Boa tarde, gente. Voltei. Voltei para fazer um vídeo porque hoje é dia 24 e eu preciso fazer esse vídeo hoje sobre a continuação profissionais liberais, tá? Eu vou explicar um pouquinho a minha experiência, que eu sempre fui, tá? Uma profissional liberal. Desde os meus 20 anos, né? Desde quando eu casei. Em 1989, tá? Eu virei uma profissional liberal. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é um profissional liberal, o que eu entendo também sobre um profissional liberal e também o que diz o conceito, né? Sobre profissional liberal, que eu costumo pegar lá no Wikipédia. Eu gosto bastante da Wikipédia porque eu confio muito nos conceitos deles, tá? Eles são sempre imparciais. Por isso que eu gosto daquela plataforma. Mas eu peguei esse conceito aqui de profissional liberal do contabilizeiblog.blog, tá? Eu gostei bastante. Eu vou ler para vocês entenderem o que é um profissional liberal. E depois eu vou dar mais um pouquinho sobre a minha experiência, tá? Dentro dessa área liberal, que é sem carteira assinada, tá? Um profissional liberal, ele não tem carteira assinada, ok? Vamos lá. Conceito. O profissional liberal é aquele que se forma em determinada área, é legalmente habilitado para colocar os seus conhecimentos em prática, que demandam a técnica e é regido por um estatuto próprio, de acordo com o Estatuto da Federação Nacional de Profissões Liberais. Profissional liberal é aquele que se forma em determinada área a prestar um serviço, tá? De natureza técnico-científica, de cunho profissional ou liberdade de execução que lhe é assegurada pelos próprios normativos da sua profissão, independente do vínculo da prestação do serviço. Ele tem um vínculo empregatício, né? Com você mesmo, né? Com o seu cliente e você mesmo. Profissões regulamentadas dentro desse profissional liberal. Quem são? São pessoas que possuem CNPJ, gente. Possuem uma MEI. Sabe o que é uma MEI? Possui uma MEI e você já faz parte de um profissional liberal, ok? Regulamentado, né? Com tudo em dia e registrado. Quem são eles? Contabilistas, médicos, advogados, corretores de imóveis, arquitetos, advogados, já falei lá em cima, né? Jornalistas, engenheiros, arquitivistas, administrador, assistente social, bibliotecário, corretor de seguros. E quem são os autônomos, gente? Né? Quem são? Os advogados, eles têm um conselho, né, de ordem, tá? Dos advogados, que eles têm que se registrar, porque é visto por lei, né? Que tem uma prova, tal, aí tem todo um procedimento legal ali, né? Que os advogados têm que fazer para exercer sua profissão. Então, eles são, acredito eu, que os médicos e os advogados são os únicos que precisam fazer essa graduação superior, né? E aí, aqui vem, né? Aqui vem os autônomos, quem são? Que podem ser autônomos sem CNPJ, por exemplo, sem o CNPJ da MEI, por exemplo. Os DJ, um empresário, um promotor, um cientista, tá? Né? Um empresário promotor de eventos, um cientista, um filósofo, um recepcionista, um cantor, um personal dancer, um comerciante, tá? E também aí os inventores, né? Que são da área científica, tá? Essas pessoas não precisam inventar alguma coisa e sair por aí tendo que fazer uma MEI, tá? Não precisa. Você inventou algo, tente patentear, registrar em cartório ou, né, mostrar aqui no YouTube, por exemplo.
né? O YouTube é um bom lugar para você mostrar o seu talento, tá bom? Tirando isso, que foi o conceito, né? Lá do blog que eu dei para vocês, que eu adorei, parabéns, blog, que é o Contabilizei, tá? Muito bom os seus conceitos, é bem verdade mesmo. As pessoas acham que para você ser um profissional da dança, um profissional de eventos, ou um profissional, um cientista, um inventor, ou até mesmo um artista, né, um cantor, você precisa de alguma faculdade. Não, você precisa simplesmente entender, né, gente, do que você está fazendo, tá? Você precisa ter a técnica. Se você tem a técnica, você pode aplicá-la na sua vida e com os seus clientes, tá? Tem que saber o que você está fazendo. Se não sabe o que está fazendo, procure um curso. Porque eu sou a pessoa mais adequada para falar que eu sempre exigi estudo dos meus filhos. E eu também sempre gostei de procurar entender sobre aquilo que eu exerço, tá? Eu nunca faço nada sem estudar muito sobre o assunto, tá? Nem sempre a gente precisa procurar um curso que tem que pagar, né? Você pode procurar sozinho, estudar sobre a sua profissão e procurar se atualizar, tá? Mas, claro, uma faculdade, uma universidade na área que você decide, como por exemplo, a minha filha tá fazendo, ela quer ser personal dancer, já trabalha na área, né? Então, ela tá fazendo uma faculdade de licenciatura em dança, né? Ali na UniaSelv. Top! Por quê? Porque ela quer se aperfeiçoar, né? E eu sempre incentivei meus filhos a estudarem, tá? Não quer dizer que você não tem que fazer uma faculdade. Eu quero dizer que isso não impede de você já estar exercendo a função, mesmo antes de se formar, tá? É isso que você precisa entender. Para você ser um advogado, um médico, você precisa terminar o curso, fazer a prova da OAB, passar por todo esse processo antes de exercer a profissão, né? Um profissional da educação física também precisa. Eu tenho um filho formado, Lucas, em educação física, licenciatura. Ele precisou terminar o curso para exercer a profissão dele, tá? Agora, no caso do personal dancer, não precisa, tá? O personal dancer já pode trabalhar e estudar e fazer o que ele quiser. Ele já pode exercer a função antes de terminar o seu curso, tá? Superior. E outra coisa também é o cientista, gente. Quem diz que cientista precisa de faculdade? Se existisse cientista com faculdade, precisasse de uma faculdade, eu creio que teríamos aí cursos científicos dentro das nossas universidades federais e estaduais, não acham? Não, não existe. Por quê? Porque cientista é um inventor, tá? O cientista é aquele que inventa algo para o governo colocar em prática, tá? Eu vou ensinar para vocês um pouquinho o porquê que eu criei esse portal 2222, tá? Se você... Até me afoguei, gente. Se você ler, aprender a ler, você vai entender que portal 2222 nada mais é que uma universidade. Tá aqui o nome da minha universidade. No futuro eu vou criar uma universidade científica, ok? Isso aqui já é um certificado que eu, Mara Souza, já co-criei. No futuro ele será um certificado científico, tá? Eu vou até ler para vocês o que tem aqui, porque tem gente que eu entrego isso aqui nem é capaz de lê-lo para poder entender. Vamos lá, certificado 2222. A ZICA, Associação Científica e Tecnológica da Região de São José, Santa Catarina, Administração e Direção Mara Souza. Na época que eu criei esse portal, era Vitória Tesla, hoje já é Catarina King, tá? Já fui a Vitória Hanover, agora estou na Catarina King, porque eu estou em outra dimensão superior, tá? Do que nessa aqui, né? Quando eu criei o portal 2222.
e reserva o direito civil. Número 1, a elevação da visão para dimensões superiores. Número 2, a permanência do despertar em 5 dimensões da consciência inata. Número 3, a integridade dos fatos vivenciados durante o período de 9 anos, a reversão dos valores antes adulterado e programado em 3 e 4 dimensões, tá? A formação em ciência da fonte criadora e criativa. Aí lá embaixo eu coloco: a rainha do surreal se levantará no dia do juízo final juntamente com essa geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem está, que é maior do que Salomão, tá, gente? Que é a rainha do sul, né? A Catarina King, a grande, maior que Salomão, tá? Esse versículo está em Mateus 12:42. Vá na Bíblia e pesquise. Eu não inventei isso. A rainha do sul existe, ok? Então eu coloquei aqui, São José, dia 12 de janeiro de 2022. Tá aqui, o meu certificado na minha futura universidade científica e tecnológica, tá? Quer o meu certificado? Estude, Brasil! Estude! Outra coisa que eu quero falar para vocês, diante disso, é sobre isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma regra de cerimonial, tá? Normas de cerimonial público e ordem geral de precedência. Isso aqui é uma lei também nacional e internacional, tá? Ela é internacional porque, olha as bandeiras aqui atrás, ó. Porque ela é de cerimonial público e eventos, tá, gente? Ela é uma lei brasileira e internacional. E o que significa essas leis e normas de cerimonial público e ordem geral de precedência? Significa, gente, que nós temos regras na nossa vida para seguir de acordo com a nossa capacidade de ser, tá? Se você é muito foda na sua profissão, você deve aos seus superiores obediência. Até que você se torne o cara foda que você deve ser, tá bom? Então, mesmo a gente sendo uma pessoa muito, muito boa naquilo que a gente faz, nós temos que respeitar aquele que está acima de nós, tá? Enquanto há alguém acima de nós, nós temos que respeitar através daqui, ó, da ordem de precedência. São normas, tá? Que a gente adquire e aprende lendo, tá? Lendo, você precisa ler. Quem está acima de você? Quem é superior a você? A URD? O CRT? Não. Não, porque eu vou ler para vocês agora o que é a CRT, que um certo professor perguntou se eu tinha, né? Gente, o que é a CRT? É o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. CRT é de São Paulo, ok? É de São Paulo. Eu moro em Santa Catarina, ok? É uma autarquia pública federal que integra o sistema CFI-CRT, criado pela Lei número 13.639 de 2018, ok? O exercício profissional de técnicos industriais. Quem precisa dessa CRT? Projetos e pesquisas, atividades de profissionais que dizem respeito a todo serviço profissional museológico. Em resumo, gente, ela é uma lei que não é nacional, né? Ela é uma lei criada em São Paulo, assim como eu, Mara Souza, criei essa lei aqui, ó, que é a Carta Magna e o Portal 22. O CRT e a URD, a URD é uma associação de religiosos, né? Eles são a mesma coisa, isso aqui que eu criei, ó. É a mesma coisa, tá bom? Ele não é uma lei que você deve seguir, certo?
O que você deve seguir é isso aqui, as normas cerimonial pública e ordem de precedência geral, ordem geral de precedência, que aqui vai dizer quem que você tem que respeitar primeiro. O Exército Brasileiro, o presidente, primeiro o presidente, depois o Exército Brasileiro, depois o Senado, depois o jurídico, tá? Isso aqui é uma ordem de precedência, ok? Quem você deve satisfação primeiro, ok? Se eu fosse seguir a CRT, eu estaria saindo da minha ordem de precedência. Porque aqui em Santa Catarina, São José, a ordem de precedência é o meu portal 2222 com a minha ciência e lei através da minha carta magna, ok? Que será registrada em cartório dia 12 de dezembro de 2023. Ok? Outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Eu já tinha dito para vocês que a lei que protege os artistas, os cientistas, os jornalistas, os fotógrafos, que são toda essa área da parte da MEI, né? Que é aqueles que têm uma MEI estabelecida, que não são profissionais sem carteira assinada, eles devem seguir essa lei aqui, ó, tá? Que é a lei peraí, peguei aqui errado. Aqui. A lei 6.533, de 24 de maio de 1978, tá? Que é a arte de ser luz na sua profissão, ok? Inclusive tem um sindicato e tem como você fazer a carteirinha sua de artista, cantor, né, na área que você escolheu. Eu poderia fazer na parte da ciência e física quântica, uma carteirinha e pagar anualmente, tá? E aí você tem um sindicato que lhe protege, que vai brigar na justiça por você, ok? Se for preciso. Então, essa é a lei. Você não tem que seguir nenhuma CRT, tá? Que não pertence, nenhuma URD, que pertence lá para aquelas bandas de São Paulo. Ok? Então, acho que o recadinho de hoje era esse. Não tenho mais nada para dizer para vocês, a não ser, né, a minha carreira, então, de jornalista, né? Vou falar só um pouquinho para vocês sobre a minha carreira de jornalista, tá? Que começou aqui nesse canal. Depois, nos próximos vídeos, eu vou falar sobre canal de youtuber. Como ser agradável no YouTube, né? Como ter o seu conteúdo acessado. Como fazer do YouTube uma profissão agradável, tá? Eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Mas assim, o que é a profissão, então, de jornalista investigativo de Catarina King? Dentro dos canais do YouTube, né? No estado de Santa Catarina, Brasil. E começou dia 24/8 de 2023, às 24 horas. Eu ponho 24 horas porque é 24 horas no ar, tá, gente? O jornalismo investigativo existe desde o ano de 1970 para auxiliar o trabalho da polícia, tá? O jornalismo investigativo e reportagem investigativa, ela refere-se à prática da reportagem especializada em desenvolver mistérios e fatos ocultos do conhecimento público. Especialmente os casos de crimes e de corrupção que podem eventualmente virar uma notícia e prender os bandidos de verdade. Então, métodos usados na investigação é a terceira linguagem, né, gente? São as suas... já expliquei para vocês, os seus disfarces, tá? A terceira linguagem é muito usada, a linguagem dos sinais. Que também podem ser a câmera oculta ou aberta ao público, sendo no Brasil e na Europa este método autorizado e assegurado pela Lei 6.533, do dia 24 de maio de 1978, tá? O Código de Ética entre os profissionais assegura o direito ao investigador de divulgar qualquer informação que venha a ser de interesse público da sociedade. Situações conflitantes ocorrem? Sim, ocorrem, né? Porque ninguém quer youtuber como eu, né? Que não se vende, que trabalha de graça.
Porém, meus queridos, hoje eu trabalho de graça. Amanhã, quando meus sonhos todos se realizarem, quem sabe eu não vou ganhar uma boa grana, né? Então, por isto, os nomes, né, desses profissionais, eles são necessários quando o sigilo, desculpa. Por isso, o sigilo dos nomes desses profissionais são necessários quando o relatório ainda não foi entregue para as autoridades, tá? Que é o relatório final. Precisa ter um relatório final para que então você divulgue todas as informações, ok? Ao público. E aí depois, meus amores, tem também o código de ética, tá? Que é a FENAJ, fixa no inciso 8º, orienta a respeito da honra e o direito da intimidade, tá? Direito à intimidade. Essa lei, o jornalista não pode ultrapassar, tá? Que é o direito da intimidade e a honra do outro, ok? Mas o mais, ele pode tudo. O investigador profissional jornalístico pode fazer qualquer coisa, ok? É o trabalho dele investigar. Principalmente aquilo que está escondido. Então, aqui, do cidadão não pedindo, né, direito à honra e ao direito à intimidade, do cidadão não podendo usar a sua identidade com falsas informações inadequadas. Ok? Então, esse é a única regrinha que você não pode ultrapassar, que é o direito à honra e à intimidade do outro. O mais você pode tudo. Gente, quais os formatos da reportagem investigativa? Essa é a parte que eu mais gosto. Primeiro, original. Segundo, interpretativa. E terceiro, investigativa, tá? Então, a original é aquela que envolve os próprios repórteres na descoberta e documentação de atividades até então desconhecidas do público. Segundo a teoria de Cleofetes Monteiro de Siqueira, de 2005, este tipo de reportagem quase sempre acaba em investigações públicas sobre o tema denunciado. Neste caso, os profissionais repórteres investigadores usam táticas similares ao trabalho investigativo policial, tá? É similar. Como consultar documentos públicos, usar informantes e até fazer trabalho secreto. Depois nós temos a terceira linguagem, que é a interpretativa, tá? Tem como principal diferencial, ante a reportagem investigativa original, o fato de que, enquanto a original revela a informação imediata, enquanto a profissional revela a informação inédita, a interpretativa surge como... Desculpa, errei ali. Enquanto a número 1, que é a original, revela a informação inédita, a interpretativa surge como resultado de uma reflexão cuidadosa e analítica, fornecendo ao público um melhor entendimento do que se passa e normalmente envolve os assuntos mais complexo ou um conjunto de fatos e revela uma nova forma de olhar para um novo acontecimento, tá? O terceiro, sobre investigação, trata-se de um desdobramento recente do conceito. Esse tipo de reportagem origina-se do vazamento de informações de uma investigação oficial em andamento ou um processo de preparação por outras fontes, geralmente agências governamentais. Código de ética, já falei para vocês, né? O artigo 6º do Código da FENAJ, né? Orienta a respeito da honra, tá? E da intimidade dos envolvidos, ok? Então é isso, gente. Eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre profissionais e sobre tudo isso que eu estou estudando. Tudo isso para mim também é muito novo, porém já mora dentro de mim, já vem de geração para geração e já vem sobre profissões que eu já realizei em outras reencarnações, tá? Então tá tudo registradinho aqui. Eu pego os conceitos para mim ter algo a oferecer para vocês mais categórico,
mas eu tenho meus próprios conceitos formados, tá? Sobre tudo isso aqui, sobre as leis, sobre o meu portal 2222, sobre a minha ciência, sobre o meu trabalho como organizadora e promotora de eventos, tá? Eu estudei muito sobre normas cerimoniais e ordem de precedência, tá? A gente estudava muito isso lá no IFSC, porque isso é uma questão de respeito a quem está, mesmo fora da lei, essa pessoa está acima de você. Respeite, ok? Respeite quem está acima de você. Você não está acima de todo mundo. É isso que você tem que entender. Espere chegar a sua vez. Espere você chegar lá, né? E aí, então, você pode mostrar o seu trabalho com dignidade e com paciência. É isso? Então tá. Até mais então, hein, Brasil? Próximo vídeo. Até lá. Bom final de semana.